Israel volta a atacar o Irã, que ameaça responder aos bombardeios dos Estados Unidos. E você vai ver ainda. Moraes dá 24 horas para a defesa de Braga Neto detalhar voo do Rio a Brasília para participar de acariação com Mauro Cid. E ainda, piloto de balão que caiu em Santa Catarina diz que extintor não funcionou. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Segunda-feira, dia 23 de junho de 2025. Bom dia para você que decidiu ficar mais bem informado. Agora são 11 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo com as principais notícias. E olha, essa semana a gente começa com muito destaque. Israel voltou a atacar o Irã nesta segunda-feira. O país diz ter atingido, uma infraestrutura militar, uma prisão política iraniana e a central nuclear de Fordow. O Irã respondeu com mísseis. Israel lançou nesta segunda-feira uma nova série de ataques aéreos contra o Irã. Enquanto isso, o país ameaçou os Estados Unidos com graves consequências após os bombardeios contra suas instalações nucleares e alertou para uma possível propagação da guerra no Oriente Médio. O conflito entre Israel e Irã, desencadeado em 13 de junho por um ataque israelense sem precedentes contra seu grande rival regional, entrou nesta segunda-feira no 11º dia. O governo dos Estados Unidos entrou no conflito no domingo com bombardeios contra as instalações nucleares de Isfahan e Natanz, assim como contra a central subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo. O Pentágono afirmou ter devastado o programa nuclear iraniano, mas o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, declarou que, por enquanto, não é possível avaliar a dimensão dos danos. Antes de mais nada, precisamos voltar à mesa de negociação e, para isso, inspetores da AIEA, os guardiões do TNP, devem voltar às instalações nucleares do Irã e prestar contas dos estoques de urânio, incluindo principalmente os 400 quilos enriquecidos a 60%. Nesta segunda-feira, o exército israelense anunciou novos bombardeios contra alvos do regime iraniano. Em Teherã, a imprensa estatal informou novos ataques contra Fordo e contra o quartel-general da Guarda Revolucionária, o exército ideológico do regime iraniano em Teherã. Em Israel, sirenes de alerta voltaram a ser acionadas devido ao lançamento de mísseis iranianos. O governo brasileiro condenou neste domingo o ataque dos Estados Unidos contra as instalações nucleares no Irã. Uma nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores denunciou os ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra as instalações nucleares, em violação da soberania do Irã e do direito internacional. O Itamaraty sinalizou uma necessidade urgente de solução diplomática para evitar danos irreversíveis à paz e à estabilidade na região e no mundo e para o regime de não proteção e desarmamento nuclear. E olha, após os ataques do governo de Donald Trump neste fim de semana, o parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. Para a medida ser de fato implementada, cabe agora ao governo do país iraniano a decisão final e, em última instância, ao líder supremo Ali Khamenei. O mundo todo acompanha cada decisão e desdobramento desse conflito no Oriente Médio com temor, porque a escalada da guerra tem consequências diretas sobre a geopolítica e a economia global. E é por isso que convidamos agora o economista Rodrigo Simões para nos explicar melhor os impactos que o fechamento do Estreito de Hormuz, que a gente até discutiu sobre esse assunto na semana passada, o que pode ocasionar no dia a dia, no nosso bolso, por exemplo. Rodrigo, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já começo te perguntando o seguinte, primeiro trazendo a informação de que a China pediu à comunidade internacional que redobre os esforços para promover a desescalada do conflito, evitar a instabilidade regional, para que isso não tenha um maior impacto no desenvolvimento econômico mundial.
Na sua análise, pela sua experiência, claro, qual o principal ou os maiores temores para a economia se o Irã fechar de fato o Estreito de Hormuz? Bom, muito bem. Bom dia, Tabata. Você vê, já não se bastasse todos os problemas que o mundo enfrenta, né, ainda temos mais essa questão da escalada da guerra pela questão do Irã e a guerra também com Israel. Então, o que que acontece? Perdão. A gente tem percebido que se o Irã tomar essa atitude do fechamento do Estreito de Hormuz, isso vai impactar diretamente no preço do petróleo, tá? A nível mundial, porque naquele estreito transita, em média, aproximadamente de 20 a 25% do consumo de petróleo mundial. Só que se o Irã tomar essa atitude dele mesmo fechar o Estreito de Hormuz para poder bloquear o comércio internacional, pode até ser um tiro no pé do próprio Irã, porque ele vai ficar sem fonte de receita para poder abastecer o país e também a renda, porque o Irã ele tem forte dependência das vendas do petróleo. Então, o que, que acontece? Isso faz com que o Irã tome uma atitude precipitada, a gente tem analisado isso aqui, e até mesmo eu, junto com outros colegas analistas, seja de relações internacionais ou de economia, nós estamos vendo um pouco de cautela e um pouco de temor, porque essa atitude desesperada do Irã, porque ele não quer ficar calado, ele quer poder dar uma resposta. Só que os Estados Unidos, vejam bem, né? Os Estados Unidos ele não participou de nenhum acordo para poder decidir atacar o Irã. Ele mesmo foi lá e fez numa decisão unilateral com Israel. Então isso é muito prejudicial. Para nós aqui no Brasil, o que, que isso tem acontecido? A parte de combustível, de gasolina, de petróleo, ele compõe em média de 13 a 14% da nossa cesta de produtos do IPCA. O Brasil ele é autossuficiente em petróleo, então a gente vende, né, exporta petróleo e a gente pode se beneficiar positivamente, porque se lá você tem menos petróleo circulando, pode ser que outros países acabam pedindo, né, comprando mais petróleo da gente e a Petrobras se beneficia nisso. Por outro lado, a gente acaba tendo um efeito negativo, tá, dessa guerra do Irã com o fechamento, porque os fretes internacionais vão acabar ficando mais caro na questão de trânsito de alimentos, trânsito de equipamentos, trânsito de insumos. Então, por um lado, a gente pode ganhar, a Petrobras pode ganhar, porque vai conseguir ter uma opção e uma oportunidade de exportar mais, mas, por outro lado, a gente vai acabar pagando a conta pela inflação. E aí a gente sabe que a inflação dói mais no bolso da população, Tabata, e também nos comércios varejistas, como aqui na Faculdade do Comércio a gente tem visto. Pois é, a inflação, né, que o governo tem tido essa dificuldade para conter a alta nos últimos meses, né, Rodrigo? Então, realmente a gente fica no temor, porque, como você disse, por um lado, acionistas principalmente ganham com isso, né, da Petrobras, mas, por outro lado, nós, a população, brasileiro médio, classe baixa, então a gente deve pagar mais caro, então, desde itens que a gente compra na gôndola dos supermercados, até mesmo frete, por exemplo, de mercadorias que a gente compra, tem isso também. Tem isso também, e também tem a parte, Tabata, dos remédios. Sempre quando há conflitos geopolíticos nessa magnitude, o custo dos remédios sempre aumentam, na verdade, tá? E aumentam de uma forma em que eles não recompõem depois o preço, sabe? É uma situação difícil até de entender, de explicar. Por quê? Porque as farmacêuticas, tá? E as empresas que transportam remédios, insumos, medicamentos no mundo inteiro, elas acabam repassando o preço para o consumidor e isso muitas vezes não retorna, tá? O preço fica mais caro para o cliente e depois, quando o conflito geopolítico passa, o remédio ele acaba não barateando. Então, o que a gente vê? Que o Irã pode sim dar um tiro no pé atacando Israel e fechando o Estreito de Hormuz, tá? E isso só vai fazer com que atrair mais ainda a força dos Estados Unidos. Os Estados Unidos
a gente vê que, pelo Donald Trump, ele não é um homem pacifista. Ele é um homem que ele vai para o ataque e ele não se preocupa com o restante do mundo. Ele se preocupa ali com a casa dele, com o terreno dele. Então, isso é muito difícil. Por isso que hoje, quando a gente pega aqui as bolsas, né, no mundo inteiro, hoje está tudo misturado. Algumas bolsas sobem, outras descem, porque ninguém tem ali ainda uma clareza para onde vai caminhar esse conflito. É preocupante, mas a gente aqui no Brasil, a gente começa a ficar um pouco mais antenado e principalmente tentando alertar a população como a gente vem fazendo aqui, tá? Perfeito, Rodrigo. Olha, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas olha, foi um prazer enorme falar com você, trazer, né, esse alerta para a população que muito em breve a gente pode ter aí, então, uma escalada nos preços de mercado, farmácia, como você bem disse. Muito obrigada, Rodrigo. Infelizmente, claro, a gente continua, né, acompanhando tudo isso, os desdobramentos, com muita cautela, muito temor acima de tudo. Mas muito obrigada, até uma próxima. Então eu que agradeço toda a nossa audiência da Rede TV e a sua equipe. Muito obrigado. Obrigada, um ótimo dia. Nós ouvimos o economista Rodrigo Simões. Agora eu vou para a câmera 2, porque a gente muda de assunto. O final de semana foi marcado pela chegada do inverno, que promete temperaturas bem geladas nessa primeira semana da estação. A gente vê aqui atrás do nosso estúdio, a cidade de São Paulo, hoje o tempo já mudou, olha só, a câmera do alto do prédio aqui da Rede TV, céu bem nublado e os termômetros devem chegar à casa dos 5 graus, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE, da Prefeitura de São Paulo. A expectativa é de que o inverno deste ano seja mais frio do que os que tivemos nos anos anteriores. E os cuidados devem ser redobrados, principalmente com idosos e crianças, mas especialmente com pessoas em situação de rua. Vamos falar agora, ao vivo, sobre esse assunto com o porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, a Tenente Ludmila Alcântara. Tenente, bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou mudar para a câmera 1. Tenente, você está conectada com a gente? Bom dia. Um bom dia a todos. Sim, a frente fria chegou essa semana em São Paulo. Então, temos, né, a partir de hoje, segunda-feira, dia 23, o avanço da frente fria. Então, a gente já sentiu uma mudança aí na queda das temperaturas, o pessoal já saiu com um pouquinho mais de blusa do que o normal, né? A gente já sentiu essa mudança desde ontem, né, no comecinho do nosso final de semana. Para o dia 24, 25, terça e quarta-feira, a gente tem o avanço dessa massa de ar polar que acomete todo o estado de São Paulo, com ela umas quedas severas de temperaturas. Então, teremos chuvas e rajadas de vento também previstas para esses próximos dias. Então, o frio ele vai ficar um pouquinho mais intenso e, como você mesmo falou, mínimas de 5 graus. Também teremos a incidência de granizo em algumas regiões, principalmente a região do Vale do Ribeira, a região serrana, com risco também de alagamentos e possíveis, né, quedas de árvores em algumas regiões em que a gente vai ter mais incidência de chuva. Então, lembrando que a massa de ar polar ela vai avançar por todo esse território paulista com destaque para terça e quarta-feira dessa semana. A gente vai ficar com a mínima de 5 graus, 3 graus na região do Vale do Ribeira, Itapeva, podendo chegar até 4 na Serra da Mantiqueira, 6 graus ali na região do Vale do Paraíba, Prudente, Marília e na capital também. Tenente, você comentou, né, que então tem esse alerta de baixas temperaturas, também de pancadas de chuva. Hoje, segunda-feira, a gente já deve ter chuva forte em alguma região de São Paulo? Sim, nós temos é que a frente fria, uma característica é a incidência de chuvas durante todo esse período. Então, mas o destaque é para o frio, a queda severa das temperaturas, podendo ter alguns pontos de chuvas em alguns períodos, porque a frente fria, o predomínio é hoje na segunda-feira e a massa de ar polar na terça com a quarta-feira. Tenente, o que a Defesa Civil tem feito ou está fazendo para preparar o município, né, para essas baixas temperaturas?
Sim, a Defesa Civil ela segue sempre monitorando e para alertar a população, principalmente quando a gente tem essa mudança, essa queda de temperatura severa, e a iniciativa do governo do Estado de São Paulo, através da coordenação da Defesa Civil, é a instalação dos abrigos temporários. Nesse caso, a gente temos a mobilização prevista para hoje, e lembrando que esses abrigos eles servem apoio à prefeitura que já tem os seus abrigos permanentes que funcionam durante todo o ano. Então, quando tem essa situação de alerta, esse período de queda severa de temperaturas, a gente tem a mobilização nos abrigos temporários. Esse abrigo ele é mobilizado hoje, a partir de hoje, na estação Pedro II do metrô, a partir das 19 horas. Então, as pessoas em situação de rua, ela pode procurar o abrigo, então ela vai receber alimentação, ela vai ter acolhimento, cobertores, roupas, doação. Então, ela vai poder pernoitar e no final do dia, no outro dia, às 8 horas da manhã, ela recebe um voucher, um vale para fazer alimentação ali no Bom Prato da 25 de março. Então, todas as pessoas em situação de rua podem se dirigir até o abrigo Pedro II, da estação Pedro II do metrô, na linha vermelha, para poderem ser acolhidas. Lembrando que a gente também recebe os pets lá. Então, a pessoa que estiver ali com o seu cachorrinho, que estiver com a sua família, pode ir até o abrigo, que ela vai ser bem recepcionada e vai ser bem acolhida. Tenente, tem o telefone 156, que a gente até colocou na tela também, para que as pessoas anotem. E sempre que a gente se depare com alguém em situação de rua, nesses dias tão frios, para que a gente possa fazer a ligação, né? E aí a prefeitura vai até o local e acolhe a pessoa, é isso mesmo? Sim, a gente também tem o número 199, que é o número da Defesa Civil. Então, a pessoa que tiver, que vê nessa situação de rua, a pessoa que constatar, ela pode ligar para o número 99, tanto a Defesa Civil aqui da capital, quanto a da regional, né, da sua região, do município que ela tiver. A Defesa Civil vai até o local e vai acolher essa pessoa e vai oferecer o suporte que ela precisa, principalmente nesse período que a gente tem uma queda severa de temperaturas. Gente, última pergunta. Essas temperaturas baixas, tem uma previsão de até quando enfrentaremos essas temperaturas abaixo aí dos 10 graus ou isso deve permanecer durante toda a estação de inverno? Esse ano nós temos vamos passar por um inverno com características bem típicas de inverno. Então isso já é um alerta que a Defesa Civil já está preparando a população, a gente já está divulgando em todos os nossos boletins, nossas redes sociais, como você mesmo disse no começo da reportagem, diferente dos outros anos, esse inverno ele vai ter características bem típicas da estação. Porém, essa massa de ar polar que acomete o estado de São Paulo nessa semana, a gente tem uma previsão aí até sexta-feira para que ela perdure. Depois, no dia 27, a gente já tem uma condição um pouco mais amena do clima, mas ainda assim com características de inverno. Tenente, olha, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade de conversar conosco, trazer esse alerta então para a população. Fica aí, né, todas as orientações, o telefone 156 ou 199 para ajudar as pessoas em situação de rua. Muito obrigada, Tenente, um ótimo dia para você, bom trabalho. Obrigada, um forte abraço, estamos à disposição. Muito obrigada, um forte abraço. Nós ouvimos a porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, a Tenente Ludmila Alcântara. E veja a seguir, segundo encontro Mulheres que Vencem reúne milhares na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. E agora na sua tela, vista da cidade de Andaraí, na Bahia, 24 graus neste momento. Nós voltamos já. Nós estamos de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 51 minutos.
A defesa do general da reserva Walter Braga Neto deve informar os detalhes da viagem do Rio de Janeiro até Brasília para a acariação com o tenente-coronel Mauro Cid. Os advogados devem enviar horários, números dos voos e itinerário completo por e-mail institucional, a fim de garantir a segurança do réu e evitar exposição. A sessão entre os dois acusados está marcada para esta terça na sede do STF, encontro reservado com Alexandre de Moraes. Além da acariação entre Braga Neto e Cid, o ministro Alexandre de Moraes manteve para o mesmo dia um segundo encontro entre o ex-ministro Anderson Torres e o general da reserva Marco Antônio Freire Gomes, que atuou como comandante do Exército. E o piloto do balão que caiu em Santa Catarina neste final de semana disse à polícia que tentou apagar o incêndio e orientou os passageiros a pularem do cesto assim que tocasse o solo. 8 pessoas morreram. Em depoimento à Polícia Civil de Santa Catarina, o piloto do balão que pegou fogo e caiu em Praia Grande, Elvis de Bem Crescêncio, disse que o extintor não funcionou durante o acidente que deixou 8 mortos no sábado. Ele falou que percebeu o início do incêndio em um dos cilindros de gás, 2 minutos depois do início do voo, e tentou apagar as chamas com o pé. Ele também relatou ter usado o extintor que estava no balão, mas não teria funcionado. Havia 21 pessoas no balão, 13 sobreviveram. O piloto realizou uma manobra para que o balão diminuísse a altitude e chegasse perto do solo. Assim, orientou os passageiros a pularem do cesto. À polícia, ele declarou que naquele momento não tinha mais comando. Ele e outras 12 pessoas pularam do balão. Os voos de balão estão temporariamente suspensos na cidade. A empresa responsável pelo balão sobrevoar afirmou em nota que segue todas as normas da ANAC. E olha, mudando de assunto, aconteceu o segundo encontro Mulheres que Vencem na Igreja Internacional da Graça de Deus, na capital paulista. O evento já é tradicional na igreja, mas, acima de tudo, as mulheres que querem vencer com Jesus. Já é tradição o encontro Mulheres que Vencem, e cada edição elas retornam para casa mais fortalecidas, porque receberam a palavra que transforma o íntimo de cada criatura integrada em Deus. E quando perguntamos sobre a importância do culto, podemos perceber a felicidade de cada mulher ao falar do evento. É uma bênção, né? A gente sempre aprende, cada vez que vem aprende mais e assim, é só bênção para a nossa vida, né? É um avivamento, né? Além do mais, quando se trata diretamente só do público feminino, eu acredito que ajuda em muitas áreas da nossa vida, principalmente parte emocional, psicológica, espiritual, que é o principal, né? Porque o crescimento vem primeiro do espírito e segunda, né, reflete em tudo que a gente faz, né? O segundo encontro deste ano, como sempre, foi muito especial, com uma programação que contou com muito louvor, a pregação do pastor Jaime de Amorim Campos, que levou a palavra de Jesus de esclarecimento espiritual. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a palavra da pastora Thaís Benevente, que trouxe o tema Portas Abertas, inspirado no profeta Isaías, no capítulo 60, do versículo 11. Mostrando para as mulheres que Deus abre todas as portas para que possam vencer os desafios. Esse tempo de portas abertas de contínuo, ou seja, sempre de dia e de noite, você vai concordar comigo então que é um tempo do quê? De paz. Historicamente, quando essa mensagem foi dada pelo profeta Isaías,
Portas abertas significava tempos de paz. Tipo, vamos ter portas abertas, ou seja, de dia e de noite, não vamos ter medo do inimigo. As mulheres de Cristo, no geral, elas ainda têm muito medo do que o filho vai ser, medo de como o casamento vai ser. Existe muito medo, elas não têm paz. Então, assim, permanecer na verdade é um grande desafio, não só para as mulheres, para todas as pessoas. Então, essas reuniões, na verdade, elas trazem uma direção, um refrigério, um caminho. Olha, vai dar certo, existe uma palavra para isso e a gente vai conseguir. É isso aí, a gente encerra esta edição com imagens do MQV Mulheres que Vencem, esse encontro maravilhoso. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você.